E aí, galera, vamos lá, retornando aí para os nossos estudos, dando continuidade aqui, nós vamos agora começar a estudar a questão do furto qualificado e que é o parágrafo 4º do Código Penal, tá? Fala aqui pra gente, ó, equipara-se a pena furto qualificado, a pena é de reclusão de 2 a 8 anos e multa, se o crime é cometido. Inciso primeiro, com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. 2. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. 3. Com emprego de chave falsa. 4. Mediante concurso de duas ou mais pessoas, ok? Então, parágrafo 4º trata lá do furto qualificado. Depois a gente tem o parágrafo 4A, 4B, 4C e a gente vai ver isso aí ainda, tá? Alguns é mais referente a aumento de pena lá, tá? Mas vamos ver esse parágrafo 4º aqui, o inciso 1º, 2º, 3º e 4º, que trata de muita coisa legal aqui pra gente, tá? Então, só para mostrar para vocês, a gente vai continuar com os estudos à luz da legislação, da doutrina e da própria jurisprudência, tá? Fala lá, ó, furto mediante rompimento, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, tá? Que é o inciso primeiro. Algumas formas, tá? Violência direcionada contra o objeto que impede acesso à coisa, desativação de alarme, retirada de telhas, ligação direta por si, tá ok? São formas que você tem, que o sujeito tem de praticar o crime e aí violando alguma dessas situações para obter o objeto, a coisa, a res furtiva lá, tá? César Roberto Bittencourt. Obstáculo é tudo o que é empregado para proteger a coisa contra eventual ação delitiva. Não considera obstáculo aquilo que integra a própria coisa, como, por exemplo, os vidros do automóvel, a menos que sejam rompidos para subtrair objetos que se encontram no interior do veículo, mas não para subtrair o próprio. Olha só que interessante, vou até parar aqui para a gente conversar sobre isso. Se o sujeito quebra o vidro do carro para furtar um óculos, por exemplo, e furta e é pego lá mais à frente, preso e por aí vai, se e vai provavelmente ficar provado isso, for condenado, vai ser considerado furto qualificado, com pena de 2 a 8 anos. Por quê? Porque o que estava protegendo o óculos que estava dentro do interior do carro eram os vidros que estavam fechados. E o sujeito, né, ele faz o quê? Ele destrói, ele rompe, né, o obstáculo que é o vidro, para poder pegar o objeto. Agora, se esse cara quebrar o vidro do carro, faz uma ligação direta, ele furta o carro, ele responde por furto simples. Mas, Carlos, é uma desproporção muito grande. O óculos não tem nem comparação com o valor do bem do que é o veículo. É verdade, mas o que o legislador levou em consideração aqui é a ação que ele está tendo, né, em termos de mais dificuldade para obter o bem, ainda que o bem tenha um valor menor do que o próprio objeto que está protegendo ele, que seria o carro. Parece incongruente, mas é o que tem, tá? Continua lá o autor. Apresenta duas hipóteses distintas, destruição e rompimento, tá? E aí ele faz a definição para a gente. Ó. Destruir significa desfazer completamente o obstáculo, ao passo que romper é arrombar, arrebentar, cortar, serrar, perfurar, deslocar ou forçar de qualquer modo o obstáculo, tá? Com ou sem dano à substância da coisa. A destruição quando ocorrer a demolição ou o aniquilamento ou o desaparecimento de eventual obstáculo, que de alguma forma serve de proteção, sirva de proteção ao objeto da subtração. O rompimento, por sua vez, consiste no arrombamento, deslocamento ou supressão do obstáculo visando a facilitar a subtração da coisa alheia. Gente, só é para fazer uma demonstração que, no caso concreto, da diferenciação entre destruição e um rompimento.
não interessa para o direito se houve destruição ou se houve rompimento, vai ser o furto qualificado, ok? Rogério Greco trata lá do tema falando para a gente, no mesmo sentido, conforme salientamos anteriormente, tem-se entendido por obstáculo tudo aquilo que tenha sido utilizado com finalidade específica de evitar a subtração e que não seja inerente à própria coisa. Continua. Dessa forma, no que diz respeito especificamente à subtração de veículo ou bens que se encontram no seu interior, o raciocínio se modifica para cada uma dessas situações. Assim, por exemplo, tem-se entendido que os vidros do automóvel eles são inerentes, ou seja, faz parte, né, do veículo, do bem principal. Razão pela qual, se forem quebrados para que o próprio veículo seja subtraído, não se poderia aplicar a qualificadora em estudo. Incrível, né? No caso do rompimento de obstáculo, é necessário o exame de corpo de delito, artigo 158 e 167 do Código de Processo Penal, tá? Vamos ver aqui que o STJ, como o STJ se posiciona, ó. Recurso especial 1.416.392, quinta turma. Com efeito, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal, está condicionada à comprovação do rompimento do obstáculo por laudo pericial. Aqui está dizendo que tem que ter perícia, tá? Salvo em caso de desaparecimento dos vestígios, que aí poderá ser utilizada a prova testemunhal, suprir essa falta. No caso dos autos, foi observada a existência de sinais de arrombamento e, na ausência de peritos oficiais, na comarca, a autoridade policial nomeou 2 pessoas para elaborar tal prova, tá ok? 159, parágrafo 1º. É a ideia de quando o local aqui... isso aqui é a ideia de que quando ocorra um crime que deixa vestígio, que precisa ter lá a perícia por força do 158 e 167 do Código de Processo Penal, não existindo perito no local oficial, pode ser nomeado 2 pessoas, tá? Assim, a destruição ou rompimento do obstáculo para a subtração de objetos dentro do interior do veículo qualifica o crime. Está aqui STJ, posicionamento dele, tá ok? Já decidiu a Corte que o rompimento do obstáculo externo ao objeto do furto caracteriza circunstância qualificadora, tá? No mesmo sentido, nós temos aqui a ideia do STJ no RESP 875/918 do Rio Grande do Sul, tá? A terceira sessão, recentemente, né, em 2013, fala a terceira sessão em recente julgamento, recente que foi na época de 2013, acórdão publicado em 1900, publicou a divergência existente entre os antagônicos no entendimento das turmas criminais deste sodalício para o julgamento do embargo de divergência, ok? De qualquer jeito, mantém-se o posicionamento, tá? Referente a essa ideia. Houve rompimento ou destruição do objeto para furtar, por exemplo, algo dentro do carro, furto qualificado. Houve rompimento, destruição do vidro para furtar o carro, furto simples, ainda que o carro tenha um valor econômico maior do que, por exemplo, um relógio que está lá dentro, um celular, por aí vai, tá? Claro que vai depender do caso concreto, tá? Furto com abuso de confiança. Vamos lá. Inciso 2º. Com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza, tá? Furto, vamos analisar essas ideias aqui. A questão da confiança deve ser observada em conjunto com seus requisitos, que são... Bom, nós temos algumas questões a serem avaliadas aí, para que exista a confiança. O vínculo de lealdade ou fidelidade decorrente de relação de parentesco, amizade ou emprego, tá? E facilidade na sua execução. Então, para que fique caracterizada aqui essa ideia, né, com abuso de confiança, primeiro tem que ter o vínculo, né, para que exista uma confiança. Esse vínculo vai advir, né, da lealdade, da fidelidade, que é em razão de parentesco, de amizade ou de relação de emprego, ok? E tem que ter, por consequência disso,
o sujeito que vai praticar o crime terá facilidade na execução da sua ação. São requisitos que a doutrina mostra para ficar configurado, né, a ideia do abuso de confiança. Tá? Estando presentes esses requisitos, temos o abuso de confiança. Rogério Greco fala lá, para haver abuso de confiança, é preciso que antes tenha havido uma relação de confiança entre o agente e a vítima. A relação de confiança pressupõe liberdade, lealdade, credibilidade, presunção de honestidade entre as pessoas. Abusa o agente da confiança que nele fora depositada quando se aproveita dessa relação de fidelidade existente anteriormente para praticar a subtração. Óbvio, né? Porque aí ele tem o quê? A facilidade. Ninguém vai desconfiar dele, ninguém vai ficar tentando vigiar ele, ninguém vai se preocupar com a ação dele, porque eu confio nele e ele não iria fazer isso. Ok? Posicionamento do STJ, né? Fala aqui, ó, o fato de o agente utilizar-se de confiança nele depositada pelos clientes de instituição financeira para alcançar a subtração de valores caracteriza a qualificadora do abuso de confiança, de modo que esse afastamento exige reexame probatório, tá? O que não pode ser analisado pelo STJ. A STJ analisa questões de direito e não de fato, tá? Mas a STJ fala lá, teve abuso de confiança, então nós vamos manter a decisão, tá? No furto de abuso de confiança, a gente possui mero contato com a coisa de forma antecedente, sem a posse. Na apropriação em débito, a gente exerce a posse desviada em nome de outro. Aqui é a diferença que eu faço para você do furto com abuso de confiança. No furto de abuso com confiança, né? Primeiro ele tem mero contato com a coisa, mas ele não pegou essa coisa, tá? Mas ele tem a intenção de pegar. Na apropriação em débito, ele tem a posse, porque é transferida para ele de livre, espontânea vontade pela vítima, que está em erro, tá? E depois, em razão dessa confiança, ele passa a indispor desse bem, tá? Então, fiquem atentos quanto aos requisitos, porque você pode estar num caso concreto e aí atuar e tentar buscar se tem esse vínculo, né, de confiança aqui, tá? Furto mediante fraude. Então, tá lá o inciso primeiro, ó. Então, é no inciso segundo, ó, com abuso de confiança ou mediante fraude. Então, vamos lá. Estou mostrando para vocês, né, o que é abuso de confiança, o que é mediante fraude, o que é escalado, o que é destreza. É isso que a gente está analisando, né, cada palavra, cada significado, para que você possa ter um estudo bem detalhado, tá? Porque nós precisamos entender o sentido das coisas para daí criarmos as nossas teses. Tá? Neste caso, o agente emprega a fraude para facilitar a subtração. Por isso que é mediante fraude, né? O agente quer retirar a vigilância da vítima sobre a coisa pretendida. A posse da coisa sai da vítima para o agente de forma unilateral. Tá? Ou seja, você está fraudando o sujeito sem que o sujeito te dê a posse. O sujeito vai perder a posse porque há uma fraude e o sujeito não está percebendo. No estelionato, o agente emprega a fraude para enganar a vítima, fazendo com que a mesma entregue a coisa espontaneamente. Então, o furto, o sujeito, de forma fraudulenta, subtrai alguma coisa da vítima. No estelionato, o sujeito recebe de forma fraudulenta alguma coisa da vítima. Tá? No furto mediante fraude, a coisa sai da posse da vítima sem consentimento dela. Ela não tem o consentimento, ela não dá. No estelionato, a coisa sai da posse da vítima com o seu consentimento. Está em erro, mas está no seu consentimento. No furto, a posse da coisa é transferida unilateralmente. No estelionato, a posse da coisa é transferida de forma bilateral. Sim, por que bilateral? Porque a vítima está transferindo para o sujeito ativo que está fazendo ela em erro, tá? Rogério Greco fala lá, o fundamento da diferença reside no fato de que no furto com fraude o comportamento ardiloso e insidioso, como regra, é utilizado para que seja facilitada a subtração pelo próprio agente dos bens pertencentes à vítima. Ao contrário, no crime de estelionato, o artifício, o ardil, o engodo são utilizados pelo agente para que, induzindo ou mantendo a vítima em erro,
ela própria possa entregar-lhe vantagem ilícita. Por isso que sai da mão dela espontaneamente, tá? Continua lá. No primeiro caso, a subtração. No segundo, a própria vítima, voluntariamente induzida ou mantida em erro, faz a entrega da vantagem ilícita ao agente. Há, portanto, o dissenso da vítima no furto com fraude e o consenso no estelionato. Beleza? Vamos entender agora aqui o que é o furto, né, mediante escalada. Aqui, ó. É o uso da via normal com esforço incomum. Tá? Nutt, fala lá, Guilherme de Souza Nutt. É a subida de alguém a algum lugar, valendo-se de escada. Escalar implica em subir, galgar. Portanto, torna-se fundamental que o sujeito suba a algum ponto mais alto do que o seu caminho natural, ou seja, é o ingresso anormal de alguém em algum lugar implicando acesso por aclive. Exemplo, subir no telhado para removendo telhas e invadir a casa. Então, ele faz uma escalada, tal como subir o muro, por aí vai, tá? Mediante destreza, né? Nós estamos no inciso segundo. Estou mostrando para vocês aqui de forma detalhada para vocês entenderem toda essa história. É peculiar habilidade física ou manual, tá? A jurisprudência exige que a vítima esteja com a coisa junto ao corpo. Vamos lá. Rogério Greco fala lá. Atua com destreza o agente que possui uma habilidade especial na prática do furto, fazendo com que a vítima não perceba a subtração. É aplicada aos agentes que na gíria policial são chamados de punguistas, que possuem habilidades especiais à prática da subtração, a exemplo daquele que no interior de um veículo coletivo coloca a mão no bolso de uma das vítimas, subtraindo-lhe a carteira sem que ela perceba, ou ainda na hipótese em que o agente, valendo-se de um estilete, corta a bolsa da vítima, subtraindo-lhe os bens que lá estavam contidos. Então, veja que a destreza nada mais é do que uma habilidade maléfica para que o sujeito possa, de alguma forma, subtrair algo de alguém sem que essa pessoa perceba, tá ok? Isso aí. Furto, inciso terceiro, furto com emprego de chave falsa, tá? Furto com emprego de chave falsa. Todo instrumento, gente, com ou sem forma de chave, não é necessidade que tenha o desenho de uma chave. Qualquer coisa que faça o papel da chave no sentido de conseguir, né, abrir o que está impedindo dela entrar para pegar o objeto que ela quer. Então, ó, todo instrumento com ou sem forma de chave, destinado a abrir uma fechadura, tal como arame, grampos, prego, etc. Se o cara tem isso e tem a habilidade lá de abrir, tem gente que abre a porta do carro com chave de fenda. A gente já viu aí vários programas sobre isso, reportagem, por aí vai, né? Então, seria o exemplo aqui. Rogério Greco fala, considera chave se falsa qualquer instrumento, tenha ou não aparência ou formato de chave, destinado a abrir fechaduras, a exemplos de grampos, gazuas, mission, cartões magnéticos utilizados modernamente nas fechaduras dos quartos e hotéis, né? Até aqueles cartãozinhos magnéticos que você chega lá no hotel e passa, se for falso, obviamente, vai estar caracterizado. Inciso 4, mediante concurso de 2 ou mais pessoas, tá? E aí a gente tem aqui a ideia do concurso de pessoas, lá do artigo 29 do Código Penal, que tem algumas coisas que a gente precisa dar uma avaliada, tá? Vejamos a seguinte situação. A subtrai a coisa e B induz. Tem aqui duas correntes sobre esse tema. O que nós estamos falando aqui, gente, né? De autoria e participação. Primeira corrente, considera os dois executores. Segunda corrente, entende que um é o executor e o outro é o partícipe. Essa é majoritária. Eu também entendo que seja isso, né? Por quê? Porque esse que induziu não está no local, não está lá no momento, lá, ele não está praticando o ato, o verbo do tipo penal, que é subtrair. Ele está induzindo, provavelmente, a subtração. Tá?
Rogério Greco fala lá, para que se configure a mencionada qualificadora, basta tão somente que um dos agentes seja imputável, não importando se os demais participantes possuam ou não esse status. Tá? Rogério Greco aqui fala o seguinte, gente, ó, se tiver um imputável e um inimputável, está configurado o concurso de pessoas, porque o inimputável pratica ato infracional análogo ao furto, vai responder lá pelo ECA, e o imputável vai responder pelo furto, mas haverá o concurso de pessoas. E esse imputável ainda pode responder por algum outro tipo lá, corrupção de menores, por aí vai, dependendo do caso concreto, tá? Gente, eu trouxe aqui essa ideia aqui, ó, sobre a discussão do concurso de pessoas, né, referente à autoria e coautoria. Nesse caso, eu até trouxe como um dos fundamentos esse livro aqui, que só trata de furto e roubo, tá? Furto e roubo no direito e no processo penal. Doutrina e Jurisprudência, é do Weber Martins Batista, livro espetacular, referente a esse tipo. Esse livro é de 2002, tá? Eu tenho ele com o maior carinho. Eu li e leio muito esse livro, o que eu acho que é muito interessante, tá? Não sei ainda se tem atualizado ou não, mas os conceitos que tem aqui dele, esse cara realmente é um livro e tanto. Super recomendo. Mas vamos lá, eu até citei alguma coisa dele aqui, em homenagem, reconhecimento e tudo mais, e até como aprofundamento da matéria pra gente, tá? Batista fala lá, a lei pune todos aqueles que moral ou materialmente concorrem para o crime, mas só considera agravado o furto praticado, cometido, executado por dois ou mais agentes. Assim, a interpretação teleológica se junta à interpretação literal da norma em exame e sua comparação com o artigo 29 do Código Penal. Tudo levando à conclusão de que é necessária a presença dos concorrentes no local do crime, na hora de sua execução, pois o furto só será cometido mediante o concurso de duas ou mais pessoas, se estas participarem na fase de execução do delito. Então, a discussão aqui que ele estava trazendo, que muita gente falava, é o seguinte: concurso de pessoas precisa estar os dois presentes, ou, por exemplo, só o executor está presente e eu partícipe, por exemplo, está distante lá, não no local do furto, né? E ele fala que os dois têm que estar presentes, tá? Porque a lei fala em concurso de pessoas e aí o concurso tem que estar os dois presentes. O STJ, vamos ver aqui, o julgado do STJ, né? Furto simples, concurso de pessoas. Vamos ver qual foi o posicionamento do STJ aqui. Apelação tal, qualificador do concurso de pessoas tem lugar em face da maior ameaça. Tá, aqui ele está, no caso do furto apenas, um dos agentes subtrai a coisa, cabendo o outro a ocultá-la. Não se configura a qualificadora do concurso de pessoas. Seria necessário que ocorresse a cooperação de ambos na subtração da coisa para que para que fosse aplicada a qualificadora. Bom, o que está acontecendo aqui, gente? Olha só. A STJ teve um entendimento aqui num julgado na seguinte situação, ó. Qualificadora do concurso de pessoas tem lugar em face da maior ameaça ao bem jurídico tutelado. Então, ele está falando o seguinte, ó. Vai ter o agravamento e aí vai ter a qualificadora do parágrafo 4º no concurso de pessoas, porque gera, né, um perigo maior ao ataque dos sujeitos ao bem, tá? No caso do furto, deixa eu só colocar aqui, gente. No caso do furto, no caso de furto onde apenas um dos agentes subtrai a coisa, cabendo ao outro ocultá-la, não se configura a qualificadora do concurso de pessoas. Seria necessário que ocorresse a cooperação de ambos. O que está dizendo aqui, gente? O sujeito está lá, um está na esquina, o outro está aqui, vê a pessoa passando. O cara subtrai o objeto do cara, vai embora e larga na mão do outro, tá? Para o outro ocultar. Para o STJ aqui não haveria o concurso de pessoas, porque não, primeiro,
primeiro que não estavam na localidade exata do local, não contribuíram para a aplicação do verbo do tipo penal que é subtrair. Um subtraiu e passou para o outro, tá ok? Então a STJ entendeu que não haveria essa possibilidade aqui do concurso de pessoas nesse caso, tá? Então a gente aqui falou do parágrafo 4º, trazendo doutrina, divergência, jurisprudência para vocês. Daqui a pouco a gente está retornando para dar continuidade aos nossos estudos aí. Abraço para vocês.